epístola de São Paulo aos Coríntios, o capítulo é o de número 2, e o versículo é o de número 9. Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, e o versículo de número 9. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, peça socorro. Socorre a criatura aí, né? Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Para ficar memorizado, eu vou ler mais uma vez. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para Angola nesta noite. E a igreja diz: os que podem, tomem seu assento, por favor. Graças a Deus. Vai ganhar um beijo depois, tá bom? Eu gostaria que nesse momento você olhasse para alguém do seu lado e fizesse assim para eles, ó. Isso. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, que vieram de longe, autoridades, eu sirvo a Jesus desde criança. E eu prego o seu santo evangelho desde os 13 anos de idade. Hoje eu tenho 47 anos. Carinha de 50, né? E o corpinho de 60. Amém, porque não é a senhora. É brincadeira, né? Eu confesso a todos que estão aqui que eu achava que eu não ia envelhecer. Eu achava que a idade não chegaria para mim. A vida passa tão rápido, e são poucas as coisas que nós guardamos dessa vida como joia preciosa. Uma delas são as memórias. As memórias são, de longe, o maior dom que um ser humano pode ter, porque ninguém pode roubá-las, a não ser uma doença, um mal súbito. Mas as memórias são presentes, sejam elas ruins, sejam elas boas, são elas que nos moldam e são elas que nos colocam de pé. Há 21 anos atrás, quando eu passei por Angola, eu era um garoto, e eu posso aqui recitar a frase do apóstolo São Paulo: quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino, mas agora que já sou homem maduro, eu falo como homem maduro, e falo sobre experiências. Talvez algumas pessoas vieram aqui para ver aquele menino de 25 anos pregar e dar aqueles golpes de Kung Fu aqui no púlpito, né? Mas eu acho que eu já não dou mais conta de fazer isso. Eu fui tentar fazer isso outro dia, a minha coluna quase deslocou. Então, o tempo passa muito rápido, mas o que fica é muito mais forte do que as emoções. O que fica é história, e a história pode mudar a vida de pessoas. O que eu passo a contar agora é uma das histórias mais lindas da Bíblia, a carta aos Coríntios. Diga comigo, carta aos Coríntios. O que poucos de nós sabemos, na verdade, é por que a carta foi escrita. Por que foi escrita a primeira carta e também a segunda carta? A distância da primeira carta para a segunda são 9 meses. Quantos meses?
uma gestação. Paulo escreve a primeira carta, 9 meses depois ele envia uma segunda carta. Eu fui a fundo e procurei entender por que Paulo escreve à igreja de Corinto. Quando eu era mais jovem na igreja, eu pensava que Paulo havia plantado a igreja e ele usava a carta para pregar. Cada capítulo era uma pregação dele, era o que passava na minha cabeça. Mas não é nada disso. A igreja de Corinto foi plantada, a igreja mais poderosa da história do cristianismo. Eu não disse a mais pura foi a de Jerusalém. A mais rica foi a de Éfeso, mas a mais poderosa foi a igreja de Corinto. Pergunte por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Porque foi a igreja que Paulo saiu das catacumbas, da penumbra, do anonimato, da solidão, do exílio. Quem conhece a história de Paulo sabe que entre a conversão dele e o dia que ele sai para a obra missionária, houve uma distância de 14 anos. Isso está escrito na carta aos Gálatas, no capítulo 2. Quando Paulo vai ter uma discussão com o apóstolo Pedro acerca da igreja de Cristo, Paulo vai lembrar Pedro que a igreja de Jesus o abandonou por 14 anos. Desde o início da sua conversão, eles o jogaram lá para a cidade de Tarsis e esqueceram ele lá. 14 anos depois, é que o Espírito Santo, em um culto de vigília, levantou um profeta e disse: apartai para mim Barnabé e Paulo para a obra que os tenho chamado. Então por 14 anos Paulo ficou isolado, abandonado. A minha mãe lá no Brasil tinha um ditado popular que ela dizia assim: o que não mata, engorda. Ela dizia: quando você come alguma coisa ruim, se aquilo não te matar, vai te engordar, porque vai para as suas gorduras. Quando Paulo foi abandonado por 14 anos, aquilo poderia ter sido a destruição da fé dele. Ele poderia muito bem usar como argumento: a igreja que deveria cuidar de mim me abandonou, os pastores que deveriam me ensinar me chutaram para fora da igreja. Mas ao invés daquilo se transformar em coisa ruim, aquilo se transformou em força de motivação. E o que foi que Paulo fez? Quando a oportunidade se abriu, ele vai com Barnabé para a cidade de Antioquia, prega o evangelho ali, e ali é uma espécie de laboratório. E a igreja de Antioquia, os membros eram como se fossem cobaias. Era a primeira vez que o judeu Paulo vai pregar o evangelho como cristão, e funcionou. E ele prega com graça. Mas Paulo tinha uma gana, ele tinha um desejo tão violento, que ele, ao invés de se esmerar, ao invés de ele se dedicar em pregar o evangelho para judeus, ao invés de ele descer aqui para o continente africano, porque o Egito fazia divisa com Israel, então ao invés de ele descer para a África, Paulo resolve ir para a Grécia. Ele vai para onde, igreja? Não ouvi? Pergunte para o seu irmão: conhece os gregos? Por que essa pergunta, pastor? Porque somente conhecendo os gregos é que vocês vão entender o que é que eu estou pensando aqui. O que leva um homem abandonado pela igreja a começar o ministério, e ao invés de pregar para os judeus, lembrando que os judeus viviam debaixo do peso de Roma, estavam escravizados, e pregar para escravo é bem mais fácil. Pregar para quem não tem esperança, a esperança é mais fácil. Pregar para quem não tem roupa, que você vai dar roupa para ele, é mais fácil. Paulo, ao invés de pregar para os judeus, ele resolve pregar para os gregos. E quem eram os gregos? Os gregos, 2000 anos antes de nós, já eram o povo. Não eram um povo, eram o povo. Os gregos deram para o mundo moderno a filosofia. E você deve se lembrar o que é filosofia. A palavra filosofia vem do latim philos e sofia. Philos, amante, sabedoria, e sofia, inteligência. Amantes da inteligência, amigos da sabedoria. Quando as pessoas em Israel não sabiam nem ler nem escrever, os judeus já ficavam dissertando sobre o que é viver, o que é morrer, o que é o mundo, de onde viemos, para onde vamos. São os gregos que têm uma tríade de pensadores que até hoje dão um nó na cabeça dos nossos filhos quando eles vão para a universidade. Um dia desse eu estava em Brasília, meu celular tocou, a minha filha mais velha. Quando eu vi o telefone dela, ela não me liga nunca, eu disse: meu Deus, deve ter acontecido algum problema. Quando eu abri o WhatsApp, estava lá: pai, me ajude a interpretar esse texto porque eu não consigo.
E eu gosto de leitura, sempre gostei, tenho facilidade. Eu li a primeira linha, a segunda linha, voltei, li 2, 3 vezes e não entendi nada. Aí eu rolei a barra para cima e fui ver quem escreveu o texto. Platão. Eu falei, olha só, o infeliz do Platão viveu 3.000 anos antes de nós, e até hoje os professores universitários querem que os nossos filhos interpretem Platão. E eu falei só de Platão, eu não falei de Sócrates e de Aristóteles. Então pense num povo que 3.000 anos antes de nós, 1.000 anos antes de Cristo, já falavam sobre dialética, já falavam sobre a arte do pensamento, sobre a arte do argumento, sobre a doutrina da crítica pela crítica, mais tarde absorvida pelos alemães. Eu estou falando dos gregos. Paulo, ao invés de pregar para um povo que não sabia ler nem escrever, porque seria muito mais fácil, ele vai pregar para homens e mulheres que são inteligentes. Mas os gregos não são só inteligentes. Os gregos daquele mundo antigo eram puros. A sua raça era pura, não tinha miscigenação. Como eram puros, pense num povo que nasceram com um DNA privilegiado. Eram bonitos. Até hoje no Brasil há uma expressão, quando passa um homem bonito, as mulheres dizem, lá vai um deus grego. Aqui também? Por que é que se usa isso? Porque os gregos eram bonitos, as gregas eram bonitas. Basta você dar um clique no seu Google e colocar deuses gregos, e você vai ver o desenho de Zeus, o deus dos gregos, com um corpo atlético parecendo um Arnold Schwarzenegger no filme O Exterminador do Futuro, né? Os gregos tinham beleza. Uma coisa é você pregar para alguém que você olha e não sabe se a pessoa está de frente ou de costa. No Brasil nós temos uma artista chamada Xuxa. Quem já ouviu falar da Xuxa aqui? Então pega essa aqui. As pessoas, uma coisa é você pregar para uma Gisele Bündchen, outra coisa é você pregar para uma cidadã que você olha de longe, muito longe, ela parece a Xuxa. Mas de perto, muito perto, ela parece a moça que fez o papel da bruxa. Uma coisa é você pregar para quem tem autoestima lá em cima, tipo o Hélio Bolsonaro, né? Porque o Hélio fala que ele tem 2,10 metros de altura, é bonitão. Outra coisa é pregar para mim, que o resto do barro que sobrou. É brincadeira. A gente fala assim porque a gente quer confete, né? Mas olhe para cá. Paulo, ao invés de pregar para pobres feios, ele vai pregar para ricos, bonitos, inteligentes. Porque eles eram ricos? A cidade de Éfeso era um porto. E naquele mundo antigo os barcos não eram movidos nem a vapor e nem a eletricidade, nem combustível. Eram movidos a remo. E como os escravos que remavam precisavam abastecer a sua barriga, o porto de Éfeso ficava estrategicamente numa península geográfica, onde todos os povos do mundo antigo precisavam parar ali para abastecer. Então a cidade de Éfeso era rica. A igreja mais poderosa da história foi a igreja de Éfeso. Alguém se lembra da Bíblia, quando a Bíblia diz que Pedro pediu para que os irmãos de Jerusalém vendessem todos os bens? Alguém se lembra disso? O povo achou que Jesus ia voltar. Enquanto eles tinham dinheiro, viviam em festa, mas o dinheiro acabou e Jesus não voltou. E os crentes começaram a passar necessidade. Quem foi que sustentou a igreja de Jerusalém? A igreja de Éfeso, porque era a igreja mais rica da história. Amém? Até aqui, igreja? Estão me acompanhando? Uma coisa era você pregar para pobres, feios e ignorantes. Paulo resolve pregar para ricos, bonitos e inteligentes. E não bastasse isso, os gregos ainda eram místicos. Eu disse que eles eram o quê? Eles tinham deuses que eram só deles. Eles tinham um céu que ficava na Grécia, ficava no alto dos montes, chamado Monte Olimpo. E lá do Monte Olimpo, Zeus, o deus dos deuses, governava o mundo. E ao lado dele, seus outros 2 irmãos, Poseidon e Hades. Poseidon, rei dos mares, Hades, rei dos mortos, Zeus, deus dos ares. Um povo que tem uma religião própria, um céu próprio, que tem beleza, que tem dinheiro e que tem sabedoria, precisa do quê? Aparentemente de nada. E não é para esse povo que Paulo resolve pregar. E não é esse o desafio que aquele nanico, digo nanico porque eu estudei com afinco a história dele, e Paulo tinha 1,5 metros de altura. Há quem diga que ele era
caolho, outros dizem que ele era manco de uma perna, e para ajudar, tinha uma cabeça desse tamanho, e era calvo por natureza. Então esse é o homem que Deus vai usar para revolucionar o mundo. Ao invés de pregar para os seus patrícios, ele vai pregar para os gregos. Qual é a pergunta que eu faço aqui hoje? A pergunta que eu faço é: qual foi o segredo de Paulo? O que é que aquele homem tinha? Porque ele sozinho, ouça-me, sozinho, ele acabou com a religião da Grécia. Ele sozinho acabou com a adoração ao templo da deusa Diana, capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Ele sozinho acabou com o panteão dos deuses gregos. Quer ir anotando aí? Zeus, Hades, Poseidon, Hermes, Eros, Diana, Afrodite e Hércules. E faltar-me tempo para falar. Sozinho, um homem de 1,5 metro de altura entrou naquela terra e mostrou para aquele povo que o carpinteiro de Nazaré era maior do que todos os deuses da Grécia. Ouça-me, se descobrirmos o segredo de Paulo nessa noite, eu duvido que você vai voltar para casa do jeito que você entrou aqui. Se descobrirmos o segredo de Paulo, Angola vai ficar pequena para o tamanho do avivamento que virá sobre o continente africano inteiro. Amém até aqui? Então respire fundo, venha comigo viajar. Eu queria ouvir o som do teclado, porque ele me dá segurança. Queria ouvir. Ouça-me. A carta aos Coríntios foi escrita 20 anos depois que a igreja de Corinto havia sido plantada. Paulo veio em Corinto, pregou o evangelho aos gregos, ganhou-os para Jesus. 20 anos mais tarde, ele está em uma viagem missionária. E nesta viagem missionária, ele encontra um membro da igreja de Corinto. E ao encontrar um membro da igreja de Corinto, Paulo não o reconhece, mas o viajante reconhece Paulo. Se aproxima do velho apóstolo sorrindo e diz: eu conheci o senhor há 20 anos atrás. E Paulo pergunta: onde e como? E o rapaz diz: em Corinto. Eu era criança e o meu pai e minha mãe se converteram com a sua pregação. Imagine a emoção de você reencontrar velhos irmãos 20 anos depois. É mais ou menos o que eu estou sentindo aqui hoje. Parece que é até profético, e eu nem pensei nisso, porque fazem 21 anos que eu não pisava em Angola. 20 anos depois, o apóstolo encontra esse jovem e ele questiona o jovem: como vai a igreja de Corinto? O rapaz empolgado olha para o apóstolo e responde: a igreja de Corinto vai muito bem. Ela tem hoje um mega templo e ela comprou inúmeros terrenos pela cidade. E ela tem várias paróquias. A igreja hoje é uma grande potência. Diz a tradição que o velho Paulo olhou para o rapaz fixamente e disse: você não entendeu a minha pergunta. Eu perguntei como vai a igreja de Corinto. O rapaz ficou perplexo, como muitos aqui ficaram. E ele então tentou consertar a história. Ele disse: agora eu entendi, apóstolo. A igreja de Corinto vai bem, porque agora ela cuida dos órfãos e das viúvas. Agora ela tem creches. Agora ela tem asilos. Agora ela está fixa na sociedade como uma entidade que transforma através de ação social. E o rapaz olha para o velho apóstolo esperando dele um parabéns. E a tradição diz que Paulo olhou para o rapaz de novo e disse: você ainda não entendeu. Eu perguntei como está a igreja de Corinto. Numa última tentativa, o rapaz então disse: agora eu entendi. A igreja, ela agora é tão respeitada que ela tem políticos que congregam dentro dela. Doutores, filósofos, empresários, fazendeiros. A igreja alcançou todos os cantos. E a frustração foi grande, porque o velho apóstolo olhou para o jovem empolgado
empolgado com aquilo que se empolga a maioria dos crentes, empolgado com a beleza do santuário, empolgada com o conforto do santuário, empolgada com a beleza dos membros, empolgada com os títulos dos membros que congregam na igreja, empolgada com aquilo que a igreja representa para a sociedade, porque agora a igreja consegue fazer grandes obras. Mas o apóstolo Paulo, o velho missionário, olhou para aquele garoto e disse: você ainda não entendeu a minha pergunta. Eu perguntei: como está a igreja, o corpo místico, aquela lavada no sangue, aquela comprada pelo sangue, aquela adornada pelo Espírito Santo, aquela que todos os dias antes de dormir ajoelha e diz: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ouça-me, lendo essa história de um romancista cristão, eu parei para meditar, apóstolo Ismael, e eu entendi o que Paulo e o rapaz estavam falando. Ambos falavam de uma igreja, e uma não era a outra. Existem duas igrejas, e nós não sabemos separá-las. Existe a igreja organização, e existe a igreja organismo. A igreja organização vai muito bem, obrigada. Hoje eu sentei do lado da ministra da cultura, e quando eu estava conversando com ela, ela perguntou para mim: quantas igrejas vocês têm registrado no Brasil? Eu disse: inúmeras, milhares. E ela falou para mim: como vocês dão conta? Eu disse: não entendi a pergunta, ministra. Ela disse: mas vocês não têm problema? Eu disse: nós temos problemas, é quando abre um bar, quando abre um... Eu disse para ela: nós temos problema quando abre uma casa de prostituição, quando abre um ponto de drogas. Quando abrimos uma igreja, a comunidade dá glória a Deus. Sente aí. Mas olha que coisa interessante. A igreja organização, ela é a mais vista. Quando eu fui registrar o meu ministério, pastor Ismael, lá na minha cidade, nós tínhamos o templo, já tínhamos membros, e agora a igreja estava formada. Eu consegui a documentação da minha convenção e fui registrar a igreja. Foi o dia mais triste da minha vida. Pergunte por quê? Porque eu, todo emocionado, cheguei diante de um escrivão no cartório, e ele disse para mim: a documentação está certa, agora eu preciso que você me diga o nome do dono da igreja. E eu disse: Jesus Cristo. Calma, 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 calma. Quando eu falei Jesus Cristo, ele abriu um sorriso e disse para mim: você tem o número do documento dele? Você tem o CPF? No Brasil nós temos o CPF, o RG, Registro Geral. Você tem algum documento que prove que Jesus é o dono da igreja? Eu não soube o que falar. Então ele me disse: infelizmente, pastor, eu só posso registrar a sua igreja se tiver um homem por trás dela, porque se der algum problema, se cair o teto, se algum membro morrer, se der algum problema de finanças, algum problema com o fisco do país, alguém tem que ser punido, e quem vai ser punido é o dono da igreja. E eu fiquei tão triste, porque eu tive que dar o meu nome lá na minha cidade. O dono da igreja sou eu. E somente através de uma revelação eu compreendi que eu não sou dono da igreja. Eu sou dono de uma instituição. O que é uma instituição? Para ser instituição, ela tem que ter prédio, ela tem que ter bancos, ela tem que ter instrumentos, ela tem que ter uma organização eclesiástica, ela tem que ter hierarquia, ela tem que ter uma conta em banco, ela tem que ter um documento. E o dia que eu falava isso com Deus, o Senhor disse para mim: isso aí é igreja para vocês. E eu disse: por que, Senhor? Ele disse: porque quando a trombeta do arrebatamento tocar,
O prédio não sobe, as cadeiras não sobem, os instrumentos não sobem, a conta do banco não sobe. Só vai subir aquela igreja que ouve, que vê, que grita, que dá glória a Deus, que pula para o alto, que adora o eterno. Esta é a igreja que sobe. Sente aí, Pastor Ismael. Esta não é a igreja que eu preguei há 20 anos atrás, viu? Porque há 20 anos atrás eu tinha que jogar fogo no povo, e agora é o povo que joga fogo em mim aqui. A igreja é o organismo. Ela não tem nome bonito, ela não tem nome pomposo. O seu nome não fica escrito na porta da sua casa com letras garrafais. Não digo aqui em Angola, mas lá no Brasil, algumas igrejas, alguns líderes religiosos conhecem os membros pelo nome, desde que o membro tenha dinheiro. Desde que o membro tenha status. Aqui também. Qualquer semelhança é mera coincidência. Então a igreja verdadeira não era aquela que o rapaz havia desenhado. Quando ele entendeu, ouça-me, diz a tradição que quando o rapaz entendeu o que Paulo perguntou, o seu semblante caiu, e ele começou a dizer: a igreja de Corinto não é mais a mesma. A igreja de Corinto não tem mais profecias, não tem mais línguas estranhas, não tem mais interpretação de línguas, não tem mais discernimento de espírito, não tem mais cura divina. A igreja de Corinto agora é como se fosse uma reunião em um teatro. As pessoas vêm para a igreja de Corinto como se estivessem entrando em um cinema para assistir a um show. E igreja não é uma casa de espetáculos. A igreja, ela é o santuário do Deus vivo. A igreja de Corinto havia passado por uma metamorfose. Era tão violenta a metamorfose, ouça-me, que no capítulo 5 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, Paulo puxa a orelha da igreja dizendo assim: eu estou sabendo que há entre vós uma espécie de pecado que nem entre os ímpios existe. Mais baixinho, mais baixinho. O dia que eu li isso eu falei: meu Deus, Paulo está dizendo, tem um pecado na igreja de Corinto, acobertado, que nem entre os ímpios, os pagãos têm. É sabido que um moço dormiu com a mulher do seu pai. Não se escandalize, está escrito aqui, capítulo 5. Não é incesto, porque incesto é o filho dormindo com a mãe. Não é adultério, porque não são duas pessoas casadas. O pai era viúvo ou divorciado, saiu para trabalhar, o filho dormiu com a madrasta. Detalhe, a igreja toda sabia e não puniam. Quer perguntar o porquê? Porque o dízimo do pai daquele garoto sustentava toda a igreja. Quando o apóstolo Paulo começou a ouvir
os relatos de como aquela igreja havia se afastado, ele descobriu que o diabo havia feito um ninho na cidade de Corinto. E Paulo precisava curar a igreja. Ele precisava o quê? E Paulo usa um antídoto contra aquele veneno. Pergunte qual o antídoto? A palavra. A palavra. Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios. E a primeira carta aos Coríntios é uma carta de memórias. É uma carta de lembranças, velho. Paulo pega na primeira carta e começa a lembrar a igreja de Corinto como foi que ele havia plantado aquela igreja. A igreja de Corinto, lembra que eu disse que era mais poderosa? Vou te explicar porque ela era mais poderosa. Imagine uma igreja onde todos os crentes eram profetas. Não, você não entendeu direito, eu vou melhorar. Não, segure. Nós não estamos mais em Angola. Estamos em Corinto agora. Calma. De canto de olho esquerdo, olhe para quem está do seu lado. Cuidado com essa pessoa, porque ela é um profeta. Calma. Olhe para a direita. Esse interpreta línguas. Olha o que está atrás. Esse cura os enfermos. Olha o que está na frente. Esse tem o dom de operação de maravilhas. Olha os que estão naquela galeria. Aqueles têm o discernimento de espírito. Pense numa igreja onde os crentes transpiravam azeite. Eram cheios do Espírito Santo. Esta era a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era um polo de adoração, era um polo de dons, era um polo de revelações. E com o tempo começou a ir embora a revelação, começou a ir embora os dons, começou a ir embora tudo. E a pergunta que fica é: por quê? Pergunte a mim por quê. O parceiro do apóstolo São Paulo em Corinto se chamava Espírito Santo. E quem já leu a Bíblia sabe que quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus, ele desceu em forma corpórea de uma... Não ouvi? Pergunte ao seu irmão: por que não em forma de uma águia? Eu já ouvi muitos pastores pregarem sobre a águia. No Brasil nós temos pregadores que alguém diz assim: esse aí é uma águia. Pastores águias, cantores águias, porque a águia é a rainha do céu. A águia tem muitos atributos que são só dela. Ela se renova quando bate contra a pedra. Ela sobrevive, ela é forte, ela encara uma tempestade. Todos querem ser um crente águia. Eu nunca vi ninguém falar: esse é um crente pomba. Olha que pregador pomba. Mas por que o símbolo do Espírito Santo então não é uma águia? Eu explico. Porque uma águia, por mais linda e poderosa que seja, ela é considerada uma ave de rapina. Ela mata para sobreviver. Ela não tem piedade. Se for preciso, a águia vai onde tem carne em estado de putrefação. A águia tem no estômago dela um ácido gástrico que é chamado de fel. Por que ela tem esse fel? Quando ela come carne em estado de putrefação, os ossos entram dentro dela e o fel dilui os ossos, derrete os ossos e a carne. A pombinha não tem fel no estômago. Agora vem o principal. Pergunte: por que não, pastor? Ela não mata. E ela não cisca carne podre. Ela não vai em cima de um cadáver. Ela não coloca suas garras em cima de coisa suja, nojenta e mal cheirosa. Os dons só desaparecem de uma igreja quando o Espírito Santo não pode pousar mais sobre ela.
Os dons não podem mais ser manifestos em muitas igrejas, porque não há mais espaço para o Espírito Santo dentro dela. Aqui, esta igreja, veja que é uma igreja diferente. A melhor coisa que pode haver para uma igreja é não ter nenhum pastor sentado atrás. E olha que eu sou assembleiano. Calma, vou explicar o porquê. Quem já assistiu os meus DVDs de pregação, vocês devem ter ficado assustados, porque eu estou pregando, tem uma barulheira na igreja, mas a câmera está filmando o púlpito. E os que estão atrás de mim estão assim. Ou estão assim, ou estão batendo papo. Se o altar é aqui, lugar de fogo é aqui. Eu não consigo entender uma igreja onde o fogo tem que vir do povo para cá. O fogo nasce no altar e do altar vai para o meio do povo. O Espírito do Senhor não consegue mais operar em muitos lugares do mundo. E olha que depois que eu preguei em Angola, porque Angola foi o segundo país que eu preguei na minha vida, no início, Portugal depois daqui, e daqui eu fui para mais de 80 países do mundo. Eu tenho 30 milhões de DVDs com pregações esparramados em inglês, português e espanhol. E em todos os lugares por onde eu vou, eu noto que existem igrejas que ainda estão vivas, mas tem muitas igrejas que morreram. Esse tipo de pregação não é uma pregação muito boa de se ouvir, mas é ela que vai fazer a gente refletir depois. Porque o que eu faço para vocês agora é um apelo muito grande. Essa alegria que eu estou vendo aqui, este poder que eu estou vendo aqui, por favor, não deixe isso acabar. Não deixe esse fogo se extinguir. Não deixe a alegria ir embora. Por favor, não deixe o Espírito Santo sair por aquela porta. Não deixe o Espírito Santo se mudar. Pastor, como é que o Espírito Santo vai sair daqui se ele não encontrar lugar para pousar? Se as vidas não estiverem no altar, se ele encontrar pessoas que têm aparência de quem está vivo, mas morreram há muito tempo. Vivemos um problema hoje pelo mundo, e o problema é esse: os crentes hoje conseguem entrar na igreja, mas não conseguem entrar no culto. Eu vou falar de novo: entram na igreja, mas não entram no culto. Sente um pouquinho, eu vou explicar. Ouça, apóstolo, eu estava pregando um dia desses num grande congresso lá no Brasil, e era um ginásio tão grande quanto essa igreja. E bem aqui no meio do corredor tinha um cachorro deitado. E eu pregava, e os irmãos não reagiam, não davam glória a Deus, nem aleluia. Mas eu sou valente e preguei. De repente, lá atrás, um irmão deu um grito: glória a Deus. O ginásio inteiro olhou para trás. O cachorro olhou também. Dei mais uma palavra de glória. O grito veio do outro lado. Todo mundo olhou e o cachorro olhou também. Eu disse: esse cachorro congrega nessa igreja. Quando o céu de bronze foi quebrado e Jesus desceu e a glória de Deus pegou a igreja inteira vibrou dando glória a Deus. O cachorro se empolgou. Todo mundo gritou, o cachorro levantou a cabeça e fez assim: Raul! Tinha um diácono do lado do púlpito e ele gritou para mim: ei pastor, até o cachorro está crente. E eu disse para ele: não está não. E ao invés do diácono me respeitar, ele discutiu comigo: o cachorro está crente sim. E eu disse: não está. E o diácono falou: o senhor não ouviu ele dar glória a Deus? Eu disse: eu ouvi ele latir. E o diácono: e eu interpretei.
Aí eu falei, não, Jesus, eu tenho que ensinar. E eu dei um ensinamento naquele dia. Eu disse àquele rapaz: igreja, preste atenção, esse cachorro não deu glória a Deus e nunca dará. Nenhum animal irracional pode dar glória a Deus. Pastor, o senhor não conhece o meu papagaio. O seu não, mas tem um no Brasil que é terrível. Mandaram um áudio para mim de um papagaio imitando uma pregação minha. Conhece papagaio, aquela ave? O papagaio imitou até a minha língua estranha. Quem mandou para mim disse: olha o papagaio cheio do Espírito Santo. Eu falei assim: é bonitinho, mas não profane. Esse papagaio não está cheio do Espírito Santo. E a pessoa me perguntou por quê, e eu dei o mesmo ensinamento que estou dando aqui. Animais irracionais não podem dar glória a Deus. Pergunte por quê. Eles são só terra. Quando foi feito o animal irracional, Deus olhou para a terra e disse para a terra: faça os animais. Animais não dão glória a Deus. Os planetas não dão glória a Deus. As árvores não dão glória a Deus. A única raça na terra que dá glória a Deus está aqui na minha frente. Agora, por que esta raça dá glória a Deus? Eu explico. Porque parte de nós veio da terra, a outra parte veio do céu. O homem é a única criação de Deus que foi feita em dois tempos. Primeiro Deus fez o homem. Gênesis capítulo 1, verso 27. E fez Deus o homem. No verso 28 a Bíblia diz: e criou Deus o homem. O homem foi feito e foi criado. O verbo fazer é um verbo no hebraico que significa usar uma matéria-prima para fazer. Você precisa ter um ponto de partida para construir. Você tem o barro, então você faz um vaso. O homem foi feito pela mão de Deus. Depois que o homem foi feito, o homem foi criado. O verbo criar é o verbo asa, A-S-A-H, ou melhor, o verbo bara, B-A-R-A-H. O que é bara? É criar do invisível. Você faz do que é visto, matéria-prima, e você cria do invisível. O homem foi feito do barro. Aí Deus foi criar o homem e fez assim. Alguém já leu o salmista dizer: a minha alma tem saudades do céu? Te faço uma pergunta: como é que você tem saudade de um lugar que você não conhece? Por que o crente quer tanto ir para o céu? Porque parte de nós veio de lá. E quando a trombeta tocar, nós iremos para lá. E se a trombeta tocar hoje à noite aqui em Angola, e daqui só 2 subirem, um sou eu, quem é o outro? Deixa eu ver. Então reage, pelo amor de Deus. A igreja de Corinto, depois de 20 anos, havia perdido a sensibilidade. Diga comigo, sensibilidade. Eu sei que muitas pessoas, principalmente os teólogos mais antigos, pastor, não aceitam esse tipo de linguagem. Mas o diabo nos roubou e nós não podemos deixar na mão dele. O que nós chamamos de místico, o que nós chamamos de transcendente, o que nós chamamos de sobre-humano, são coisas nossas. Quando Deus criou o homem, Deus deu à raça humana, ao homem, 5 presentes. Nós chamamos na ciência de sentidos. São eles: visão, audição, olfato, paladar e tato. São 5 dons que Deus deu à raça humana. Para quê? Pergunte, para quê? Como nós somos matéria, nós precisamos perceber a matéria. Eu só percebo a densidade desta tribuna com o toque da minha mão, meu tato. Eu fico seguro porque meu pé sente a densidade do chão.
Quando eu dei um abraço hoje no pastor Ismael, eu percebi que ele não usa mais perfume ruim, ele usa um perfume importado. Por causa do meu olfato. Hoje, quando eu estava olhando algumas pessoas chegando aqui para o culto, todas bem vestidas, e eu só pude ver a beleza da sua roupa com os meus olhos. Eu só posso ouvir a beleza da música por causa dos meus ouvidos. E eu só vou comer uma boa comida em nome de Jesus por causa do meu paladar. Então veja só, repita comigo: Deus deu ao ser humano 5 dons, 5 sentidos, para que esses sentidos fizessem o mundo físico ser real. Quem entendeu? Agora respire fundo. O homem normal, o homem natural, com ou sem Deus, tem os 5 sentidos. Mas existe uma raça que não é normal. Existe uma raça que não é normal, é louca. E essa raça está me ouvindo pregar aqui hoje. Para os normais, Deus revela as coisas normais. Ao homem natural não pode ser revelado as coisas do Espírito, porque o homem natural só vê o que é natural. Mas ao homem espiritual, respire aí, o homem espiritual tem um sentido a mais. Eu chamo de 6º sentido. E é aqui que muitas pessoas começam a criticar. Mas isso aí, pastor, isso aí tem na feitiçaria, isso aí tem. Não, tudo que tem lá é cópia. Tudo que o diabo faz é imitar. Nós somos os originais. Nós. A igreja é original. Nós. O homem espiritual tem o 6º sentido. Pergunte para quê? Ele tem a mesma função dos outros 5, só que para um mundo invisível. Com os 5 sentidos naturais, visão, audição, olfato, paladar e tato, eu percebo a terra. Com o meu 6º sentido, eu percebo o céu. Alguém aqui já foi visitar alguém e quando entrou na casa da pessoa o corpo arrepiou inteiro? Pois bem, sabe o que você é? Você é um sensitivo. O que é isso, pastor? Você tem um sentido a mais. Você percebe quando Deus chega. Aliás, calma. Não é que você percebe quando Deus chega. Deus chega quando você chega. Estenda o seu braço direito. Coloque a mão em cima da minha. Fecha a mão. Perna direita para frente. Eu vou andar, você anda comigo. Vamos lá. Ouça-me. Quando a Bíblia diz: porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Olhe para sua mão, olhe para sua mão. O que é que você vê? Dedos, calos, esmalte, anéis. Você acha que isso aí cura alguma coisa? Então por que quando você coloca a mão cura? É porque quando você levanta a mão, tem uma mão junto com a sua.
você colocar a planta do seu pé. Quando a Bíblia diz: onde a planta do seu pé pisar, eu te dou por herança. Porque não é o seu pé sozinho, não é o seu pé que pisa, é o pé dele. E se é o pé dele, o diabo é obrigado a sair da frente. Só eu que respondo. Bíblia Sagrada mostra o nascimento da igreja de Corinto. Ela mostra uma igreja que nasce debaixo de poder, autoridade. Quando Paulo vai escrever a segunda carta aos Coríntios, olha o que ele diz: quando eu fui ter convosco, nada do que eu falei foi em sublimidade de palavras de sabedoria humana. Quando eu estive convosco, o que eu fiz foi revelar o poder de Deus para vocês. Eu vou encerrar como eu comecei. Sente aí rapidão, sente, segure, preste atenção. Já estou terminando, pastor. Ouça-me. O segredo da igreja de Corinto não estava em anéis de formatura. O segredo da igreja de Corinto não estava em riquezas. O segredo estava na compreensão de que a igreja é um quartel-general, e que todos os que vêm ao culto, eles entram no culto para serem moldados à imagem de Cristo. Que você entra aqui vazio e ao atravessar aquela porta sai cheio. O diabo não tem medo de anel de formatura. O diabo não tem medo de títulos de política como o que eu tenho. O diabo não me respeita porque eu sou deputado federal. O diabo me respeita porque eu sou um canela de fogo. Porque eu nasci no meio do fogo. E foi isso que Deus fez na minha vida. E aqui eu encerro dizendo a esta igreja que na Grécia Paulo mostrou aos gregos que Jesus, o carpinteiro, era maior do que Zeus. Pergunte como. Diz a tradição que Paulo, no Areópago em Atenas, sendo questionado, ele disse: o meu carpinteiro é maior do que Zeus. E perguntaram para ele: qual é a prova que você tem? E Paulo diz: onde está Zeus? E as pessoas apontam para o Monte Olimpo. E Paulo diz: tem certeza que ele mora lá naquele arquipélago de montanhas? E eles dizem: sim, ele mora lá. A tradição diz que Paulo dá uma gargalhada e diz assim: então o meu carpinteiro é maior do que Zeus. Por quê? Porque o seu Zeus, se ele mora na montanha, quando ele quer olhar para o céu, ele tem que levantar a cabeça. Mas o meu Jesus, no Salmo 103 diz: quando Deus quer olhar os céus, Ele se inclina. Alguém entendeu? Zeus tem que olhar para cima, porque ele não está nos céus. Jesus está nos céus, olhando para a terra. Paulo envia a carta aos Coríntios.
E ele deixa um recado para aquela igreja. Ele diz: eu sei que a modernidade, eu sei que o tempo presente roubou a fé de muitos, mas assim diz o Senhor, ainda há um remanescente, e para este remanescente, a palavra de Deus é essa: aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para todos aqueles que o amam. Fique de pé comigo. Pegue na mão de quem está do seu lado. Ouça-me. Ouça-me. Desde a última vez que eu estive aqui, as lutas contra a minha vida cresceram muito. E Jesus me levou para um outro nível. E hoje eu sou esse homem que vocês estão vendo de barba branca. Quando eu preguei aqui eu era um garoto. Algumas pessoas devem ter se assustado quando viram a aparência, mas se tivessem entrado aqui de olhos fechados e apenas ouvido a minha voz, ainda iriam ouvir o menino lá da Vila Tatu. Porque você pode mudar por fora, só não pode mudar por dentro. Ouça-me. Escute isso aqui. No início desse ano, em janeiro, ouça-me, no início de janeiro, eu estava na minha casa, e por um momento, eu comecei a orar, a agradecer a Deus por tudo, por ter me feito um homem, por ter me dado uma família. E enquanto eu falava isso, o Espírito do Senhor falou comigo. Escute. O Senhor disse para mim: filho, você me conhece, e a sua família? Mais lento. Ouça-me. Quando Deus falou comigo e perguntou se a minha família o conhecia, eu entrei em estado de choque. Porque eu passei 30 anos da minha vida pregando por todo o mundo. E eu cuidei da família de muitas pessoas ao redor do mundo. E eu não pude cuidar da minha família. Eu liguei para minhas filhas, para minha esposa. Por um momento me deu um sentimento de perca. Liguei para a família. Estavam todos em casa. Eu dobrei meu joelho e falei: Senhor, estão todos aqui. E o Senhor disse para mim: suas filhas me conhecem? E eu não soube o que responder. E o Senhor disse para mim: você já levou suas filhas para mostrar onde tudo começou? Porque hoje elas moram em uma mansão. Hoje o pai anda no avião com o presidente. Mas você já mostrou para ela onde tudo começou? E eu entrei numa guerra. Falei para minha esposa orar e chamei minhas 3 filhas para que elas pudessem sair comigo para ir numa fazenda, no meio do mato, no monte, onde eu comecei a orar. Depois de algumas horas eu convenci minha família, e as minhas 3 filhas e a minha esposa foram comigo, pastor. E quando nós entramos no meio do mato, Hélio, tem uma clareira, nós chamamos de monte. Ali a gente reuniu um grupo de oração, e lá estavam os banquinhos quebrados ainda. E quando eu cheguei lá, eu fiquei emotivo, comecei a chorar e comecei a falar para as minhas filhas: aqui foi onde tudo começou. E então me perguntaram: como, papai? Eu disse: eu vim aqui orar com os irmãos antigos. Não sabiam ler, não sabiam escrever, mas sabiam orar.
Aqui me ensinaram que Jesus poderia me levantar numa cidadezinha pequena e me levar para o mundo inteiro. E eu acreditei. E eu contei para as minhas filhas tudo. E elas disseram: papai, então vamos orar para Deus dar para nós também. Aí elas dobraram o joelho. Quando eu fui dobrar, o Senhor falou comigo: você ora de pé, porque você é o sacerdote da sua casa. E eu blindei as minhas 4 mulheres, a minha esposa e as minhas 3 filhas. Blindei as 4 mulheres da minha casa em oração. Eu guerriei, eu suei. Isso era 2 horas da tarde. 4 horas da tarde, eu estava suando, eu estava tremendo, eu caí no chão. Minhas filhas me levantaram, me colocaram sentado no banco. Eu tive uma crise de choro. E aí, elas chorando também, eu agradeci a Deus por aquele momento. E eu peguei na mão das minhas 4 mulheres. E quando eu fui terminar, eu falei: Senhor, me dá um sinal. A minha filha mais velha, não sei se alguém aqui me acompanha nas mídias sociais, já devem ter visto a foto dela, a Karen. A Karen é linda. A Karen é linda, é simplesmente linda. E a minha filha, quando olhava para o espelho, via um monstro. Ela teve tratamento psicológico por 3 anos. E eu quase não sabia porque eu viajava. Os psicólogos diziam que era a minha ausência. Ela não tinha vida social. Ela ia para a escola e jogava o cabelo por cima do rosto. Era a última a chegar na classe e a primeira a sair. Ela muito tímida. E quando eu reuni com a família no monte, eu peguei na mão da minha filha mais velha e disse: filha, você pode orar? Ela nunca ia orar. Ela não tinha coragem, extremamente tímida, introvertida. Eu apertei a mãozinha dela e disse: filha, só estamos nós, a família, você pode orar? Ela olhou para mim e disse: o senhor me ajuda? Meu coração partiu, porque eu ensinei uma geração. E a minha filha, a filha do pastor Marco Feliciano, não sabia orar. Eu não estou falando de 10 anos atrás, eu estou falando de janeiro deste ano. Ela falou: o senhor me ajuda, pai? Eu disse: ajudo, filha. Ela começou a orar bem tímida. Ela falou: Jesus, e chorava. E eu dizia: papai está aqui. Ela: Jesus, me ajuda. Eu falei: papai está aqui, estou te ajudando em oração, Jesus vai te ajudar. De repente, Ismael, ela deu um grito. E ela disse assim: Deus do meu pai, Deus do meu pai, me visita, me dá um pouco do que o meu pai tem, me dá 1% do que o meu pai tem. Eu caí de joelhos, eu agarrei as pernas da minha filha e pedi perdão a ela. Eu disse: o papai ajudou filhos de crentes no mundo inteiro, e eu te deixei para trás, mas eu oro para Deus te dar o dobro do que Ele me deu, minha filha, o dobro. O ano não acabou ainda. Vindo para cá, eu estava lendo uma mensagem, a minha filha dizendo: papai, fala para os irmãos aí na África que na próxima vez eu vou pregar na igreja para eles. Solte a mão do seu irmão e em silêncio me escute. A emoção, o grito, o pulo e os aplausos é muito gostoso. Mas nada disso te dará força quando o inverno bater na sua porta. O que te dá sustância, força, é você conhecer Jesus. É você não deixar a chama do avivamento apagar. É você não deixar a sua vida virar um antro para que o Espírito Santo não pouse mais sobre você. Eu venho aqui hoje com muita humildade, pedindo licença ao líder da igreja, para dizer a vocês que o que Deus vai fazer em Angola vai mudar o curso da África. Eu estou pregando, estou olhando para vocês, e eu não vejo homens e mulheres, eu vejo brasas de fogo. Eu olho para a galeria, olho para a esquerda, para a direita, eu vejo pessoas que têm fome e sede de Deus. E o Senhor me trouxe hoje aqui para te dizer: Ele vai te levantar, Ele vai te dar, Ele vai te usar. Mas primeiro é preciso acontecer uma mudança dentro de você. Ouça
Ouça esses conselhos. Primeiro, não tenha inveja de ninguém. Segundo, aguarde o tempo de Deus. Terceiro, o que é seu, ninguém pode tomar. Não existe homem na terra, demônio no inferno e nem anjo no céu que pode roubar o que Deus preparou para a sua vida. Você acredita nisso? Então levante a mão direita comigo e chacoalhe ela. Coloque a mão no ombro de alguém que está do seu lado. Agarre a pessoa, por favor. Chacoalhe ela até ela ficar irritada. Chacoalhe com força. Diga para ela: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode, sacode. Diga: para isso Deus te trouxe aqui para sacudir a sua vida, seu casamento, seu ministério, seu trabalho, a sua igreja. E se você crê nisso, reage dando um grito de glória.